noite, nós estamos aqui mais uma vez nesse Café com Prosa. Meu nome é Genilson e eu vim aqui para prosear hoje, especialmente com o Jardel, um guairense, veio nos visitar aqui para falar um pouco da sua história. Jardel, seja bem-vindo primeiramente, né? Traz você aqui para prosear com a gente. Eu quero que você se apresente primeiramente para as pessoas te conhecerem melhor. Bacana, Genilson. Bom, agradeço o convite. Quero agradecer a Deus também por essa oportunidade, né, de estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco da minha vida, né? Eu sou um jovem de 30 anos, guairense, nascido e criado em Guaíra. Trabalho no agro, numa empresa de cereais, em Guaíra mesmo, na cidade de Guaíra. E a gente atua no Triângulo Mineiro, no Norte Paulista aqui. Sou casado, minha esposa Thaís, tenho um filho de quase 3 anos, aí tá para completar 3 anos, o Bento. E é isso aí. Jardel, nós estávamos conversando e você falou para mim sobre o início, né, de tudo, lá com 12 anos, quando você decidiu. O cara falou que queria ser jogador de futebol, Juninho. Todo mundo quer ser jogador de futebol, né? E ele também queria, não deu altura, né? Eu queria jogar no gol. Aí, ó. E o Jardel começou com 12 anos nesse sonho, queria ser jogador de futebol e lá começa a trabalhar com o seu tio, não é isso? Isso, exatamente. Bom, eu, né, não diferente de, acho que todo jovem brasileiro, né, tive o sonho também de ser jogador de futebol. Jogava bem, né, jogava de lateral direito, inclusive alguns amigos que eu tenho aqui em Barretos foi por conta do futebol, né, vinha jogar aqui junto com o pessoal, contra o pessoal, então... Nome de jogador você tem, Jardel, né? Né? Já leva o nome de jogador, né? Só que esse jogador, ele era bom só de cabeceio e tudo mais. Aí eu, a altura também não tenho, né? Igual o Juninho aqui. Mas eu gostava muito de jogar futebol, né? Jogava até razoavelmente bem, mas eu sempre tive interesse também de logo começar a trabalhar. Meu ciclo de amizade ali sempre foi um pessoal com idade um pouco maior do que a minha, enquanto eu tinha os 12 anos que eu comecei a trabalhar na loja de um tio meu, meus amigos já tinham 16, 17 anos. Então, acho que isso influenciou bastante nesse meu interesse de logo já entrar no mercado de trabalho. Mas eu dividia, né? Dividia minha infância com o trabalho. Essa loja de um tio meu lá em Guaíra era uma loja de peças, onde, de certa forma, me trouxe uma bagagem, uma experiência, né? Pra vida, né? Eu ficava no balcão ali, no atendimento, mas pegava a bicicletinha, ia pro banco, ia fazer entrega, o verdadeiro office boy, né? O quebra-galho. Tava ali porque precisava mesmo. E pode falar, existe a loja lá ainda ou não? Existe a loja, só que meu tio vendeu ela, né? Ah, não é do tio mais? Não é dele, Deixa, então não vamos falar. Eu ia falar pra fazer um merchan pra loja, mas já não é do tio mais, deixa pra lá. Vamos pra próxima. Jardel, e aí você tava falando do seu tio ali, eu achei bem legal que você falou pra mim sobre a base de tudo, né? Você falou assim, eu venho de uma família humilde, né? Só não passei necessidade, mas venho de uma família humilde de pessoas trabalhadoras, né? Pai trabalhador, irmã trabalhadora, mãe trabalhadora, né? E isso foi fundamental, claro, pro Jardel chegar onde o Jardel tá hoje. Eu assim, né? Inspiração. Isso, você falando o Jardel onde tá hoje, eu me sinto, vamos dizer assim, me sinto lisonjeado. Porque ainda tem muita coisa para acontecer, tem muitos planos, muitos projetos, só que graças a Deus tá fluindo, tá acontecendo. Mas essa loja do meu tio, todo mundo da minha família trabalhou lá. Minha irmã trabalhou, meus primos trabalharam, né, tios também trabalharam, meu avô, finado avô, também trabalhou lá. Então, assim, foi uma formação, foi uma base praticamente para toda a família. Como você comentou, eu venho de uma família humilde, nunca passei necessidade, graças a Deus. Mas meu pai é um cara trabalhador, da mesma forma que eu comecei com 12, meu pai também, com 11 anos. Meu pai me conta que quando ele morava, né, na fazenda, junto com meu avô, com a minha avó, eles tinham uma olaria, né, vamos dizer, a fábrica de fazer tijolo. E a brincadeira do meu pai era colocar os tijolos num caminhãozinho e levar para o forno. Então essa era a infância dele ali, brincando, mas de certa forma ajudando o pai. Então, assim, vem de família, né? Isso é reflexo. Eu vejo o Bento hoje, a gente vai no mercado, eu coloco o dinheiro na mão dele para ele pagar, para ele sentir isso. Por mais que ele é uma criança, né, de 3 anos, mas acredito que vem de base, né? Vem do baixo mesmo. E essa experiência que eu tive, fiquei
praticamente 4 anos na loja do meu tio, Genilson, me deu uma bagagem tremenda, porque era uma loja que vendia ferragens em geral, peça, então ali eu aprendi medidas de parafuso, aprendi parte de maquinário agrícola, então me deu uma base e me despertou interesse para seguir na vida profissional, né? Porque chegou um momento na minha vida que eu falei, bom, futebol já não tá dando mais, né? Eu preciso realmente pensar em algo aqui que eu vou seguir carreira. E confesso que dos meus 12 até os meus 16 anos trabalhando lá, eu ainda não enxergava onde que eu queria me encontrar ali, né? Ah, eu vou ser um engenheiro mecânico, vou ser um engenheiro civil, vou trabalhar no agro, isso não passava pela minha cabeça. Até ser o menor aprendiz na usina. Exatamente, eu tive a oportunidade, né, através da Sogub, lá em Guaíra, que é uma sociedade beneficente, e ela tinha um projeto de jovem aprendiz junto com o Senai, né, o Serviço de Aprendizagem Industrial. E eu me interessei, um amigo meu foi da primeira turma, eu falei, como que funciona isso? Ele me explicou, falou, olha, Jardel, é um curso, né, de mecânico de manutenção básica, onde nós temos a vivência na prática, a gente vai na usina, vive ali, né, o dia a dia dos mecânicos, 3 vezes na semana e 2 vezes na semana a gente tem a aula teórica aqui na Sogub. E além de tudo, desse aprendizado, era registrado em carteira, recebia um salário, tudo que eu queria. Falei, bom, acredito que aqui eu vou unir o útil ao agradável, né? Fiz uma provinha, né? Consegui passar no vestibulinho, vamos dizer assim, e ingressei. Essa parceria, acredito que hoje ela está apenas com uma das usinas de Guaíra. Guaíra tem 3 usinas de cana-de-açúcar. E acredito que hoje essa parceria esteja apenas em uma, não tenho certeza. Mas quando eu fui, né, minha segunda turma, eram as 3 usinas, e eu trabalhei na usina Guaíra. Fui jovem aprendiz na usina Guaíra. Lá eu vivenciava, né, na parte industrial, o serviço de torno, serviço de fresa, parte de bomba, ficava ali, do lado dos mecânicos. Quando eu falo pra você assim, aonde o Jardel chegou, né, onde o Jardel está, é porque, na verdade, eu ouvindo você falar na hora que a gente tava conversando nos bastidores, você começou com 12 anos, cara. Hoje a criança não pode começar com 12 anos mais. Então, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque eu acho isso pra mim é burrice, na verdade. Porque o trabalho, quando a gente fala trabalho, a criança trabalhar, a gente não tá falando de explorar uma criança. Mas é de você já ensinar a criança, ela dar valor naquilo que ela tem. E hoje não tem mais isso. Então, quando eu falo onde o Jardel chegou, justamente por conta disso, né? Se a gente pegar as pessoas da nossa faixa etária aí dos 30 até os 40 anos, a maioria das pessoas hoje tem famílias formadas bem, por quê? Porque começou a trabalhar cedo, né? E se você já pegar uma geração mais nova, que começou a trabalhar mais velho, já não tem isso. Então eu vejo você falando que você entrou na usina como melhor aprendiz, aprendendo o serviço de mecânico. Fala, cara, pera aí, meu, quem não é que interessa por isso, né? Quem que se interessar por isso, sendo menino? E aí, depois da usina, você se interessou pelo agro de que forma? Como que você chega no agro? Nesse meio tempo aí, né, fui jovem aprendiz e logo o contrato era de 2 anos, né, ser até os 18 anos, porque ali quem se destacasse poderia ingressar, né, dar continuidade no trabalho. E paralelo a isso eu estudava, né, no ensino médio, numa das escolas em Guaíra, fazia noturno, né, o ensino médio noturno. E o meu projeto ali era realmente terminar com os 18 anos e ser funcionário na parte de mecânica. Então me esforcei bastante, lembro que até o encarregado do departamento lá, né, do setor de mecânica, ele me chamou um dia e falou, tô gostando de ver, você por mais que é o menor da turma, mas você é o cara que tá destacando aqui e eu tô gostando de ver. Continua assim que a gente vai te dar oportunidade. Só que esse contrato, ele não foi de 2 anos, foi de 1 ano e meio. Então, com 17 anos e pouco ali, encerrou o contrato, não contratava, né, menor de 18. Então, eu tive que procurar emprego. Acabei voltando para a loja do meu tio. Fiquei ali mais um tempinho e, assim, nesse meio tempo eu comecei a pensar. Falei, bom, o que eu vou fazer? Né? A água tá batendo, eu preciso definir o que eu vou estudar,
Tava no terceiro colegial já. E meu pai, né? Meu pai nunca foi um cara de forçar, mas ele sempre foi um cara de influenciar fortemente. Vamos dizer assim, quando eu jogava futebol, ele queria que eu fosse jogador. Eu falei, não, quero que você joga e fica aí, tô investindo tempo, tô investindo grana, é pra você ser jogador. Eu falei, bom, por mais que ele queira, eu também preciso ter, né, a minha decisão. Então, depois, meu pai queria que eu prestasse vestibular para engenharia mecânica. Bom, você tá na área, tá destacando, lá, volta, pode ser que o pessoal te contrate de novo. Falei, bom, pode ser, né? E fiquei naquela. Aí eu prestei o vestibular para faculdade, engenharia mecânica, engenharia ambiental e agronomia. Passei na engenharia ambiental. Comecei em engenharia ambiental, né? Falei, relacionado ao agro, acho que eu vou nessa linha aqui mesmo. Já tinha o interesse, mas bem superficial, não entendia nada. Apenas na bagagem da loja do meu tio e a parte mecânica desse programa Jovem Aprendiz. E comecei a faculdade. Só que começou a me bater aqueles questionamentos. Falei, acho que o que eu gosto não é exatamente isso. Então fiz 6 meses de engenharia ambiental e troquei para agronomia. Onde eu estava estudando, eu fiquei apenas 2 meses fazendo agronomia. Eu ia para a faculdade e era integral e não tinha aula todos os dias. Fazia onde? Aqui em Barretos. Barretos. Em Barretos, era a faculdade mesmo. Não tinha aula todos os dias, tinha muita janela, o curso estava meio assim. E como eu disse, eu venho de família humilde. Um curso de agronomia, quando eu comecei, não tinha os cursos noturnos que tem hoje. Então, um curso integral era caro. Quem fazia era filho de produtor. E eu falei, bom, não tá rendendo pra mim, meu pai tá gastando uma grana lá. E eu vinha no busão Santa Maria, de Guaíra pra cá, e, cara, falei, isso aqui não tô de acordo, não tô gostando. Cheguei no meu pai e troquei a ideia. Falei, pai, você vai ficar meio bravo aí comigo, mas esse curso aqui pra mim não tá dando, onde eu estou. Ele falou, mas você quer fazer o quê? Você vai mudar mais uma vez, terceira vez? Eu falei, não, eu vou mudar. E eu vou fazer o seguinte, vou prestar o vestibular em Bebedouro, Biologia e a Escola Agrícola em Miguelópolis. Meu pai falou, mas você vai fazer os dois juntos? Eu falei, eu vou. Será que dá conta? Eu falei, aí... Tô integral na faculdade. Vamos ver o que vira, né? E eu não trabalhava nessa época, né? Não estava trabalhando. Então, prestei o vestibulinho na ETEC de Miguelópolis, passei na faculdade em Bebedouro e comecei. Cara, e foi a melhor escolha que eu fiz pra mim. Sabe, me deu bagagem na escola agrícola. Em 2 anos eu estava formado. Logo que terminei lá, perdão, deixa eu só, né? Nesse meio tempo eu não fiquei parado. Meu cunhado tinha um bar em Guaíra. E eu precisava de uma graninha. Então, nos finais de semana, eu trabalhava lá. Garçom, limpando mesa, o que precisava. Né? Ia na correria ali e levantava uma grana. Meu pai, por ele ter, né, frustrado de eu ter querer trocar de curso mais uma vez, meu pai falou, olha, na escola agrícola eu não vou te ajudar. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu preciso de uma ajuda, né? Eu não trabalhava, não tinha grana. Aí minha afinada avó me deu uma força, falou, fazer o seguinte, eu vou te dar R$100 por mês. O busão era 80. Falei, vai me sobrar R$20 por mês. Só comer uma paçoca. Olha lá, né? Então, não, às vezes a gente olha, né? Assim, né? Não que tenha uma condição muito boa, mas as lutas foram grandes, né? Então... Vai dar valor, né? Dá valor, cara. Então eu formei na escola agrícola, com 2 anos de curso, né? E comecei a trabalhar numa revenda de defensivo estoquista. Trabalhava nessa revenda durante o dia, né? E faculdade para Bebedouro, mais 2 anos. Até que eu me formei na faculdade, aí depois comecei a trabalhar tava nessa revenda, né? Trabalhando ali. E de estoquista eu fui para ATV, assistente técnico de vendas. Tinha os vendedores de insumo, né? Defensivo geral. E eu era o cara que ia tratar semente, ia regular um pulverizador, ia regular uma plantadeira. Na hora que o cara ia colher, a gente fazia algumas comparações ali, o famoso lado a lado que o pessoal fala. Pega uma variedade de um produto, compara com o outro para ver produção. E eu tava ali,
essa foi minha função ali. Então, durante a faculdade, durante a escola agrícola, sempre buscando ali conhecimento, tentando estar no meio do pessoal, porque eu penso o seguinte, é o famoso network, né? Acho que até a gente trocou uma ideia sobre isso. Não adianta a gente só buscar o conhecimento. O relacionamento, ele conta muito. Sim. Então, eu sempre tentei estar no meio ali de pessoas que realmente iriam agregar momentaneamente ou futuramente e, assim, não apenas com interesse profissional, mas com interesse realmente de conhecimento, sabe? Que seja profissionalmente ou para a vida. Jardel, você falou que tá com 30 anos, né? Mas você tá numa empresa que ela traz solução para os agricultores, não é isso? Traz a solução que as pessoas precisam. Você tenta ajudar, intermediando ali com o trabalho deles, né? Dando uma solução para eles. E eu queria que você falasse um pouco como que você está enxergando esse mercado hoje, do agro, né? Porque anos atrás, aí não foi um ano atrás mais ou menos, o agro era muito forte, né? O agro é o que gira o Brasil, falava muito do agro. Até quem não sabe o que é agro já começou a interessar, né? Pô, vamos saber o que esses caras fazem, né, Nenê? Pô, vai falar de agro, já os caras só os fazendeiros lá que ficam andando de carro. Não é, né, meu? Os caras movimentam a economia do Brasil, né? Como você enxerga hoje? Bom, Genilson, até troquei uma ideia com o Juninho aqui mais cedo, exatamente sobre isso. O agro, ele é o carro forte do Brasil, né? Realmente é o que puxa. E pensando nessa proporção que o agro tem, ele engloba muito mais. Por exemplo, você hoje não é do agro, o Juninho hoje não é do agro, mas vocês estão aqui com uma pessoa que é do agro. Ou seja, Passamos pelo agro, né, Juninho? tá passando. Aí, passamos, a gente passou. Tá vendo? Tem uma boa temporada. Então, e assim, eu também, particularmente, eu só tenho que agradecer, né? Eu falo muito, existem algumas pessoas que a gente deve muita gratidão, né? E no meu caso, uma delas é quem eu iniciei trabalhando, é o Bola, e por causa dele eu acabei entrando nessa área do agro. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer e passei muitos anos da minha vida nessa área, né? E é uma área fantástica, eu falo, comento muito assim. Eu saí por questão de oportunidade e porque eu já tinha outras coisas engatilhadas também, que vinha correndo em paralelo, né? Mas é uma área que eu vou te falar. Eu tava comentando pro Jardel que de vez em quando eu sinto saudade do horror. Dá saudade. Não, realmente é uma área, assim, apaixonante. E eu sou um apaixonado pelo agro. E o que agro que eu sou apaixonado? Realmente esse agro que você comentou. Um agro que leva soluções, o agro que cura a dor de alguém. O cara tá com uma soja lá e não consegue comercializar, tem dúvidas. Pô, cabe a nós do agro levar a solução para ele. Solução que eu digo não é exclusivamente um produto físico, mas a informação, né? Igual hoje o cenário do agro, como que ele se encontra? Ele se encontra com uma grande produção de soja brasileira. O Brasil está caminhando para o final de uma colheita de safra recorde, em torno de, algumas casas de análise falam 153 até 156 milhões de toneladas de soja. É muita soja. Então o agro, a soja brasileira está em grande volume, capacidade logística de escoamento é difícil no Brasil. A gente pega, né, o cenário dessa safra. Na hora de colher, o produtor teve dificuldade por conta dos grandes volumes de chuva. Colheu o porto da mesma forma que o produtor teve dificuldade com chuva também, né? Ele tem a capacidade dele de estocagem, de armazenagem. Então, para o navio atracar ali também, tem dificuldade, porque a maré fica agitada, o mar fica agitado, maré alta. O carregamento é sob céu aberto, não tem nada que tampa lá para o navio abrir um porão e carregar. Então, o Brasil passa por essa dificuldade de logística diante de uma grande produção. E, além de tudo isso, a demanda, né? A gente passou por pandemia aqui, quer dizer, nós não, né? O mundo passou por uma pandemia onde nós aqui no Brasil ficamos em casa em torno aí de 15, 20 dias, né? Mas a China, que é o principal comprador de soja do Brasil, ficou 2 anos. Então você imagina o cara que ficou preso dentro de casa
além dos hábitos sociais, os hábitos alimentares dele mudou, né? Um dos maiores detentores de plantel suíno, que é a China, hoje em dia diminuiu demais. Passou por uma peste suína, diminuiu o consumo. O cara que fica em casa, que ficou em casa lá na China, que era acostumado a comer carne de porco todo dia, o cara começou a comer nesse miojo. A fast food vai bombar, porque o cara não tá saindo de casa, o restaurante não tá aberto. Pra onde que esse cara vai? Delivery cresceu demais disso aí, né? Cresceu no Brasil, você imagina lá, os caras 2 anos em casa, muda totalmente o hábito. Quando você falou de 150 milhões de toneladas aí, num cenário mundial, isso aí equivale mais ou menos, que você tem uma noção ou não? Num cenário mundial? Que sim, em uma proporção. Isso. Hoje o Brasil ele é o principal produtor de soja, né? Eu não vou conseguir mensurar aqui para você qual o percentual, mas hoje a gente fica aí, né, na frente dos Estados Unidos, que tem uma terra muito boa, né, muito produtiva. Então o Brasil, vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui em 3 situações: antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Antes, eu vou mencionar aqui as lojas de insumo, as lojas de maquinário, onde o pessoal presta essa assistência pré-plantio. Hoje em dia, se a gente pegar a parte tecnológica, cara, show de bola. A plantadeira, você regula ela ali no GPS, não é, Janine? Você tira a mão do volante, você tira o pé do pedal. Ela planta sozinha, chegou lá na frente, desarma e tal. O GPS vem pintando ali no seu computadorzinho de bordo, onde você já plantou. Então, a parte tecnológica de produção, nossa, o Brasil desponta. Não é à toa que vai ter uma safra recorde. Você falando sobre isso aí agora, eu vi uma lembrança, né? Sobre o GPS dos maquinários hoje. Cara, 12 anos, ele falou 12 anos, e eu tô aqui viajando. Com 12 anos eu fui colher algodão, cara. Não. Aí você olhava aquela rua enorme, você falava assim, não tem final essa rua, moço. E assim, o brasileiro já nasce, não sei se tá no DNA nosso de ser meio espertão, né? Claro. Eu descobri que o algodão era leve, mas a castanha era pesada, velho. O que eu fiz? Vou começar a pegar os verdes e colocar no meio. Então aí você vai vendo. Cara, e hoje eu vejo, na hora que eu vejo, falando de tecnologia, igual o Juninho trabalhou com GPS há muito tempo, você vê que a máquina, ela vai e faz tudo aquilo que o cara fazia. Eu tava conversando com um cara e falou que a máquina colhedeira de algodão, ele disse que ela vem trabalhando e ela vai tirando só a lã, né? Ela vem puxando só a lã e vai caindo a sujeira pro chão. E já solta o rolo atrás. Ela já faz o fardo. Rapaz, o fardo. você imagina? Fora de sério. E sobre essa questão de tecnologia, é muito interessante porque eu tô há 7 anos fora do mercado, assim, né? Que eu decidi mesmo sair e tal. E, cara, mudou, assim, mudou demais. Do ano que eu saí pra cá, já teve uma evolução fora do sério. Eu ainda tenho muito contato com alguns amigos, a gente conversa que ainda estão na área. E de vez em quando eles me falam algumas coisas que estão acontecendo que eu falo, cara, que louco, velho. Que é umas coisas assim que há 7 anos atrás a gente tinha noção que podia acontecer, mas que ia levar muitos anos. E hoje já tá funcionando assim perfeitamente. Já tá funcionando. Eu falo assim, quando você viaja à noite, quem não tá no meio do ar, quem não se interessa pelo assunto, o cara não tem noção. Mas quando a gente viaja à noite, né? Você passa na estrada e você vê os tratores, colhedeiras funcionando, trabalhando ali, cara. O cara não imagina que aquilo ali tá produzindo açúcar que você vai pôr no seu café, né? Tá produzindo o álcool que você vai pôr no seu carro. O cara não tem a dimensão, o tanto que o agro é forte. E quando a gente fala de agro e fala em soluções, é igual você falou. Você vê produtor chorando porque não conseguiu colher do jeito que queria colher. Você vê o outro produtor que não conseguiu vender, igual você falou, não conseguiu vender a soja. E aí, o que a gente faz? Tem que ter solução. Tem que ter. Né? E o trabalho, igual vocês fazem, pode falar o nome da empresa? Claro, por favor. Da Campo Fértil, Campo né? Fértil. A Campo Fértil, eu acho muito legal esse trabalho, né? A gente tem aqui a Companhia do Sal, do Marcelo Carvalho, que ela mexe com produto para animais, né? Nutrição animal. E você vê, o cara, antigamente o cara tinha que esperar o cara comer o pasto, o boi comer capim, grama e tal. Hoje não, o cara vai e produz um sal que vai acelerar o processo do boi, pro boi engordar mais rápido. Aí veja Campo Fértil, levando a solução pro agricultor, pro produtor. E você imagina, cara, tem que ter uma junção para trabalhar todos juntos, né, cara? Para poder fazer o trem andar, né? Exatamente. E assim, essa junção, vamos dizer assim, o elo, né, de ligação, ele é praticamente com todas as áreas.
Por exemplo, quando muito se fala na parte financeira, né, o mercado financeiro, logo a gente se lembra da Faria Lima, né, lá em São Paulo, onde tem as grandes, as empresas de investimentos, né, os bancos e tudo mais. Hoje em dia, se a gente observar, grande parte das empresas ali na Faria Lima, em São Paulo, está relacionada ao agro. Por exemplo, onde hoje eu trabalho na Campo Fértil, né, para indo quase aí 10 anos já. A Campo Fértil, ela faz as suas travas em bolsa, né, opera a bolsa, através de uma corretora financeira, né, uma parte de um banco. Então, não é direto, a Campo Fértil liga lá na bolsa, tem uma corretora ali. E muitas vezes é o cara que tá lá engravatado e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala do agro, até comentei com o Juninho isso aqui, quando a gente fala do agro, logo a gente lembra do cara no campo, o produtor mesmo, a figura principal. Só que lado a lado dele tem muita gente, Tem o cara do mercado financeiro, tem o dono de um varejão, né? Não pensando apenas nas grandes culturas, soja, milho, né? Algodão, mas pensando como um todo. Então, assim, tem a economia de uma cidade, Guaíra, por exemplo. Guaíra é uma cidade em torno de 45 mil habitantes, com 3 usinas, empresas igual a Campo Fértil, umas 2, 3. Tem aí mais uma empresa de processamento de tomate, de milho doce. A economia de Guaíra vive em torno do agro. Aí eu tô falando de Guaíra. Onde tem shopping aqui na região? Barretos. Então o guairense ganha seu salário lá, vem aqui gastar no shopping. É uma economia muito grande, né? O agro, ele agrega demais. Não é especificamente ali no produtor, na imagem dele em si, mas de forma geral, tudo está se conectado, né? A parte de tecnologia mesmo. Meu cunhado é até uma grande inspiração para mim, ele chama Tiago. Ele é engenheiro mecatrônico, né? Trabalha numa empresa onde eles fazem montagens de painel eletrônico para processamento de caldeira de usina e tudo mais. Não vou me atrever aqui, né, a falar tecnicamente. Mas é um cara que é engenheiro mecatrônico e trabalha no segmento do agro. Então tá vendo como que é o elo ali? Hoje em dia tem muito fotógrafo que presta serviço para empresas do agro. Então é uma cadeia. Por mais que a gente às vezes vai querer fugir ali, não tem como. Vamos pegar aí, né? Vamos fazer um merchan pros caras, né? Tem aquela propaganda que fala alface, queijo, molho especial, né? Você vai pegar, é agro. Alface, o queijo, não é? E eu falo assim, às vezes a gente senta numa mesa de shopping pra comer, pra fazer as coisas, a gente não tem essa noção. E eu falo, no último, vou falar de governo não, mas esses últimos anos aí, falou muito do agro, né? Começaram a se interessar mais pelo agro, né? Aí era que vem um pessoal que falando que não pode matar o animal, não vamos fazer. Não é. A gente tem que pensar o seguinte: você precisa vestir. Exatamente. Você precisa comer. Como que faz? Né? Assim, Genilson, eu, particularmente, eu acredito que a vida em si, seja profissional, pessoal, ela tem que ter um equilíbrio. Então, não adianta a gente querer explorar demais o agro, né? E aí, a partir do momento que você começa a identificar que está prejudicando. Então, acredito que a vida é um equilíbrio. O Brasil em si tem um potencial de produção, de produtividade, ainda a ser explorado. Isso é minha visão. Então, não entrando em mérito nem demérito governamental e tudo mais, a gente teve um mandato, né, anterior ao que está agora, que era um pessoal que levantava a bandeira do agro, e eu, né, como profissional do agro, eu também acredito naquela ideia, né? A gente tem potencial para ser, vamos dizer assim, autossuficiente. O potencial do Brasil é o agro. E como eu disse, tudo está agregado. Então, se a gente pensar em economia, o Brasil hoje é um exportador de commodity. Exportador de soja, minério de ferro, milho também, está começando a engrenar um pouco mais a questão do milho. Então,
a gente precisa explorar os pontos positivos, né? Não adianta a gente vir com uma ideia de sangrar o agro. Ah, não, eu vou segurar esses caras aqui porque não me apoiaram, fizeram campanha pro outro. Não é por aí, cara, não é por aí. Eu tento ser realmente um cara neutro. Tenho minha definição política. Eu sou oposição ao atual governo, sou oposição, mas se ele fizer coisas benéficas, opa, show de bola. Na verdade, você não é oposição, você defende o seu. Eu defendo o Brasil, defendo o Brasil. Então, falei, você defende o fato também, você trabalha com os fatos, os caras não tá dando, né? E assim, pensando nisso, né, o agro é algo que é muito forte e consegue trazer contigo outros setores, né? Então, eu não defendo apenas o agro, eu defendo o Brasil, né? Eu acredito, nós conversamos aqui pouco tempo atrás, né? Antes de ligar as câmeras aí, mas a respeito de como é mensurada a riqueza de um país. Antigamente, as reservas, né? A riqueza de um país era através do ouro. O que o Brasil tem de riqueza? É o que o Brasil tem de ouro. Depois mudou-se para o dólar. O que o Brasil tem de reserva de dólar? É a riqueza do Brasil. Hoje, se a gente pensar, isso vai muito além. O que o Brasil tem de relação exterior? Relação comercial. Entra lá no network, no relacionamento que nós começamos a falar aqui. Então, a riqueza realmente financeira, hoje ainda é no dólar. Mas a gente mensura, né, um possível potencial crescimento através das relações. O Brasil, até pouco tempo atrás, era uma economia fechada, né? Tinha cotas de importação. Até dei o exemplo aqui de carro, né? O Brasil, vamos supor que tinha a cota lá de importar 1.000 carros. Se no dia 5 de janeiro, 1.000 carros por ano, se no dia 5 de janeiro uma empresa fosse lá e importasse 999 carros, você tinha durante o ano todo a possibilidade de importar apenas mais um. Isso favorecia o comércio interno, realmente, mas você tinha uma diminuição da concorrência, você tinha pensando em qualidade. Vamos supor, você tem 3 montadoras de carro ali, elas brigam entre elas, e não, vamos fazer aqui dessa forma, e se o brasileiro quiser comprar, é isso. Então, deu possibilidade de barganha para o consumidor brasileiro em si, para a economia, deu essa possibilidade de barganha, do cara querer um produto de melhor qualidade, com um produto mais acessível, a partir do momento que se abriu a economia, possibilitou a entrada e, consequentemente, a saída, né? Então, se hoje a gente manda soja para a China, a gente importa também muita coisa da China. Se raramente acontece, mas esse ano, inclusive, aconteceu de mandar soja para os Estados Unidos, alguns navios esse ano foram, a gente também está importando. Então, essa troca. Não adianta apenas eu querer ganhar. O comércio em si, vamos dizer assim, a relação comercial, ela trabalha de forma saudável em cima do ganha-ganha. Para eu ganhar, você tem que ganhar. Porque se eu ficar sugando, meu amigo, chega uma hora que, né? Eu sou produtor de leite, né? De vaca leiteira. Aí eu tô ali, trabalhando ali, vendendo leite e tal, aí preciso fazer um abate das vacas, matei a renda. Concorda comigo? Sim. Né? Então, eu vou ter aquela grana ali, claro que, né, esse exemplo é de acordo com necessidade, mas se eu sou produtor de vaca leiteira, acabou a renda. Então, acredito que é mais ou menos nesse caminho aí. O cara aprendeu isso tudo lá na loja do tio, você viu? Relação comercial, você viu? Cara, a loja do tio fez diferença, hein, cara? Fez muita diferença, hein? E a respeito do comércio brasileiro, né, ser fechado, eu entendo, assim, que passou um bom tempo mesmo o comércio brasileiro tentando movimentar a economia só interna, né? Só que também eu vejo assim, e é uma opinião minha dentro do que eu entendo, o governo também atrapalhou demais, não só nessa época, mas principalmente nessa época da evolução, porque eu também venho um pouco da área de eletrônica, essas coisas. Então, assim, se você pegar o conceito que hoje ficou assim, escancarado para o mundo, que o governo brasileiro prejudicou muito as empresas brasileiras,
Se você pegar um projeto do Gurgel, do primeiro carro elétrico que existiu, a base toda do projeto é um projeto Tesla. A base do motor de indução, de todo o sistema em si, é uma base que foi usada pela Tesla. Então você imagina se lá nessa época, aí, que ainda o nosso comércio era mais fechado, o governo tivesse incentivado isso aí, a potência que hoje seria. Gurgel não teria falido, com certeza. Então, assim, eu não acredito nessa questão de comércio fechado. E por isso tem algumas coisas que eu sou contra, mas aí, assim, a gente não entra nesses assuntos. Demérito político. Mas existe algumas coisas que eu sou muito contra mesmo, em questão de governo, principalmente do governo atual. Mas eu acho que o Brasil ainda falta muito incentivo do governo para todo segmento. Eu vou usar mais um exemplo aqui, que é o meu. Recentemente, eu tinha um trabalho para fazer, que seria feito o pagamento através do governo, né? Seria feito pela Caixa. E a burocracia é tão grande que chegou uma hora que eu falei, amigão, desisto. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Se eu ficar só aqui, o que eu tô te cobrando não vai compensar. Falei assim, E aí você vê assim, o governo realmente ele não ajuda. Realmente ele mais atrapalha do que ajuda. Em cima do que você está falando, eu acho que eu vou até mais além. Eu acho que até os próprios cidadãos não geram incentivo também. Porque, vamos por exemplo, o cara não compra do produtor local. Ele prefere ir lá e comprar no mercado do produtor que está mandando fora. E o comércio local não vai girar. Então, eu falo assim, além do incentivo do governo, nós brasileiros, eu estava falando hoje, a nossa mentalidade vai crescendo. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, não tem como cobrar governo, né? Porque a mentalidade é nossa. E isso é tão mentalidade do brasileiro aí que, vamos supor, se eu tenho um parente que tem um bar e vende coca, eu vou lá no mercado comprar e não compro no meu parente. Então você pensa, o próprio o cidadão brasileiro em si, ele é muito complexo. Precisa mudar a mentalidade que você pega hoje. Hoje a minha sogra ligou, eu precisava de uma couve. Aí eu tenho um cliente meu que ele tem um hortifruti, ele produz, na verdade. O que eu fiz pra ele? Eu falei, senhor, tem como você trazer uma couve pra mim? Em vez de eu ir lá no mercado grande lá e pegar a couve lá, eu falei, o cara é meu cliente, velho, né? Você tem que privilegiar. E quando você fala, igual a gente tá falando sobre o agro, o cara, ele não quer, parece que ele não quer incentivar o da cidade dele, igual você falou de Guaíra mesmo. Você falou, eu sou lá de Guaíra, tem 3 usinas e tal. Aí o cara sai de Guaíra e prefere comprar na usina que é lá, vamos supor, vamos pôr aí, tem aqui em Santa Adélia, tem uma usina ali, né? O cara sai lá de Guaíra e vai comprar em Santa Adélia. Se pode brigar no preço com 3 usinas, tem. Então, fala assim, falta incentivo do governo? Falta, mas também falta a gente ter mudar essa mentalidade. Falta a gente ter essa visão também, né? Eu acho assim, principalmente entre o pequeno e o médio produtor, o pequeno e o médio, né, empresário, eu acho que falta muito essa mentalidade, igual o Jardel falou mesmo, que é essa mentalidade de que eu te ajudo, você me ajuda. Eu acho assim, além de ter essa falha do governo, que eu acho que existe uma falha muito grande aí do governo, mas eu acho que falta entre o pequeno e o médio empresário, falta muito essa ideia de, pô, calma aí, eu te ajudo aqui, você me ajuda aqui, vamos trocando isso, vamos rodando as nossas empresas junto pra gente crescer junto. E agora eu queria mudar um pouquinho o foco aqui, só perguntar pro Jardel, que ele disse que é cozinheiro, né? Nós viu lá que dizendo que é cozinheiro, né? E aí, o que você fala pra nós? Nossa, assim você me coloca em frio, hein? Não, brincadeira. Não, eu tenho como hobby, não é nem pensamento profissional, longe disso. Mas, da mesma forma, na parte profissional, a parte de hobby é algo que, quando me chama a atenção, atrai a minha atenção ali, atrai, de certa forma, realmente, né, o interesse. Assim que eu me casei, né, eu e a Thaís, a gente construiu nossa casa, eu falei, bom, eu quero o recanto do guerreiro aqui, né, quero minha churrasqueira, quero uma pia aqui bacana, e isso foi de encontro realmente com algumas vontades que eu tinha, que era de aprender a cozinhar, que minha mãe sempre fez o rango em casa, vamos dizer assim, e eu sempre observava, nunca fui de colocar a mão em nada. Mas até por ouvir várias pessoas, meu sogro, inclusive, ele comentava, né, que ele perdeu a mãe muito jovem, então ele que se virava ali. Falei, bom, né, acho que isso eu também preciso aprender, né?
Então eu comecei a buscar, minha esposa também não tinha muitas manhas, né? Vai me matar depois que falar disso. Mas ela foi aprendendo ali também. E eu fui nessa onda e aprendi até um tanto bom de algumas coisas. Jardel tem até o lance do salzinho lá. Não, a gente vai vendo aí nas mídias aí e vai tentando pôr em prática. Ele é o cara que gosta de usar o chimichurri. Não, eu fico só no sal, mexe sal, no agiçal, né? Que é todo tempero de ajuda ali, né? Ah, sim. Não, eu vou até pra uma cozinha um pouco mais rústica, né? Tem um disco de arado lá em casa, um fogãozinho, então sempre eu faço um mexidão ali, que é... Próximo pra convidar nós, né? Nós. Guaíra pertinho, né? Então, tá convidado. Aproveita e vai lá conhecer a Campo Fértil já, né? Isso, estão convidados, sim. E gosto de um churrascão também, mas tem dia que, né, com a patroa ali em casa, precisa fazer um jantar um pouquinho mais fino, elaborado, né? Então, arrisco às vezes numa massa ali também. Mas é... O nome do cara já fala, né? Jardel Mengoni, né? É descendente italiano. Mas é nada profissional não, Juninho. É apenas hobby mesmo. Ô, Jardel, falando sobre esse papo aí de hobby aí, fala um pouco sobre família, cara. Você tem o Bento lá, né? O Bento também deve ser uma inspiração pra você, né, cara? Porque pra trabalhar, eu acho que um incentivo maior é o filho, né? Não, exatamente, Genilson. Assim, o Bento, cara, vamos lá. Vou tentar fazer um roteiro aqui pra te contar. É o seguinte, eu sempre tive a vontade de ser pai. Cara, sempre. Inclusive, tive um sonho, né? Tô com a Thaís já tem um bom tempo. Bem dizer, metade da minha vida a gente tá junto. E eu tive um sonho que eu era pai de uma menina. Então, eu lembro que nesse sonho eu vi uma menina de cabelinho fininho, brinquinho de ouro. E nesse sonho, ela estava no colo da Thaís e ela me dava os braços e eu falava, vem com papai. E isso ficou na minha mente, cara. Então ficou por esse sonho que eu seria pai de menina. Na hora que a gente, né, realmente se programar e vier aí o filho, eu acredito que seja uma menina. E passou-se aí tempos, né? E esse sonho nunca saiu da minha mente. Tô te contando aqui e tô recordando. E exatamente o que eu sonhei. E eu me lembro que durante a correria, né, da Campo Fértil, a correria do dia a dia, eu e a Thaís, a gente iniciou a construção da nossa casa. E assim, Genilson, fluiu muito bem. A gente começou do chão, cara. Começou levantando ali e foi daqui, foi dali. E ajeita daqui, espreme daqui, cartão de crédito, a luta de todo brasileiro. Pai, construção tenta, cara. E nesse meio tempo, eu lembro que a gente pensava o seguinte, falou, olha, assim que a gente terminar a casa, vamos fazer uma viagem, a gente merece e tal, né? E beleza. Aí terminamos a casa, que tinha... A casa ficou pronta, a parte estrutural. Fiz tudo, eu não, né? Eu e a Thaís. Nós fizemos tudo. Ficou pronta, só que o que nós tínhamos em casa? A geladeira, que minha sogra deu, uma geladeira nova, mas ela que deu. Meu cunhado me deu uma televisão e minha sogra emprestou um colchão de casal para nós. Lindo aí. Cara, no volume que nós estamos conversando aqui, dentro dessa casa, mas fazia um eco, vazio, não tinha nada. E... cara, a gente sonhava ali, maravilha, aquele cheiro de casa nova. E nesse meio tempo, né, de casal novo, né, nós falamos, bom, vamos fazer uma viagem, vamos passear. Aí a gente marcou uma viagem para ir para Natal. Fomos para Natal, ficamos uma semana lá. E nesse meio tempo a Thaís, que sempre esteve junto comigo nas atividades, Thaís fazia crossfit também. Então, a gente tava na pegada nessa época. E eu lembro que a Thaís estava comendo bastante, cara. E é um cara se arriscando no crossfit agora, viu? Ah, é? É um cara, pelo menos story tá postado no Jardel. Não, mas enfim, eu tô postando story porque diz que se você não posta, não emagrece, não é? É verdade, isso aí é uma máxima. E a Thaís, cara, a gente observou que ela tava, sabe, eu não sei se era exclusivamente
né, por estar lá, né, Natal, quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. E potiguar significa comedor de camarão. E a Thaís gosta de camarão. Então, a gente lá, né, vamos dizer assim, ali próximo, fomos em restaurante, e ela mandando ver. E ela comentou comigo, falou, meu, acho que tá diferente, que, nossa, eu tô sentindo uma fome. Falei, acho que é por conta, né, tudo novo aqui, a gente tá aproveitando, vamos dizer, ficamos 3, 4 anos sem viajar, a gente tava praticamente amarrado, né? E beleza, voltamos. Aí ela falou, bom, tá atrasado aqui pra mim, eu vou procurar saber. E fez o teste, ela é farmacêutica, Thaís. Na farmácia ela fez o teste, de farmácia mesmo, deu positivo, mas ela ficou ali, não me contou nada. E a gente conversando, falei, né, normal, às vezes atrasa mesmo. Aí ela fez o exame de laboratório mesmo, né, e deu positivo. E eu lembro, eu tenho até o vídeo no meu celular. Eu lembro que cheguei da Campo Fértil, cara, tava cansado. Nossa, esse dia foi pegado. Eu tava deitado no colchão que a gente tinha lá na sala e vendo TV. E ela chegou com o celular e uma caixinha. Falou, meu, você comprou alguma coisa na internet? Eu falei, não comprei nada. Ela falou, veio uma caixinha aqui e entregaram lá na casa da minha mãe, tá no seu nome. Eu falei, não comprei nada. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada aí, né? Vi a caixinha, meu nome mesmo e tal, só que escrita caneta. Abri a caixinha, cara, um sapatinho daqueles de neném, de crochê, e o exame. No vídeo, eu quase caí pra trás. Eu olhei pra ela e falei, não, mentira, não acredito. Falei, não, é verdade. É verdade e eu tô grávida. Eu falei, nossa senhora. Cara, foi uma mistura de felicidade, de alegria, com preocupação, com desespero. Falei, meu Deus do céu. Época de pandemia, né? Época de pandemia, pouco antes, né, da pandemia. Eu falei, nossa senhora, e agora, né? É verdade mesmo? Ela, não é verdade. Tá, me mostrou, li o exame. Falei, bom, então o que eu queria tá aí, né? Não foi planejado, mas show de bola. Aí, beleza. Nossa, cara, uma felicidade. E eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Um dos, né? Porque eu sempre quis ela também, e é a mulher que eu amo. Então, cara, show de bola. Logo, logo vem a menininha aí. Então o Bento tá pedindo. E assim, pouco tempo depois, né? Aí tem todo o processo de exame e tudo mais. Não entendo muito bem. Mas a gente foi fazer alguns ultrassons e deu um probleminha na gravidez, né? Até fizemos o primeiro exame em Guaíra, ultrassom de 12 semanas, que eu acho que é um dos principais exames ali, e deu uma alteraçãozinha. Aí eu e a Thaís pegamos o exame e tal, lemos a alteração que estava no exame, e eu, por ter feito faculdade de biologia, eu não sou um expert na parte biológica, genética, tô longe disso, né? Mas também não sou leigo. Eu bati o olho ali e falei, gente, isso aqui é alguma coisa que não tá certo, não tá legal. E a Thaís farmacêutica tem mais conhecimento ainda. Então chegamos em casa e já fomos pesquisar o que era. E isso, quando se faz o exame, o ultrassom de 12 semanas, normalmente eles fazem mensura ali a nuca. E tem que ter uma medida e tal. E eu lembro que quando ela estava grávida, deu uma medida anormal. Isso normalmente... Acho que é da nuca à ponta da espinha, uma coisa assim. Alguma coisa assim, agora eu não me recordo. Translucência nucal, se eu não me engano, o nome do exame. E tem que ficar dentro ali de um padrãozinho. E quando nós fizemos, saiu fora do padrão. E normalmente, quando sai fora do padrão, indícios que o bebê venha a ter síndrome de Down. Alguma síndrome. O fisioterapeuta falou aqui, né? Falou, ela comentou sobre isso aí. Então, Notícia veio aqui e falou sobre isso. e deu esse alterar. Cara, meu chão caiu. Eu lembro que minha mãe tinha feito uma cirurgia nesses dias. Falei, mãe, liguei pra ela e né? Falei, eu preciso trocar uma ideia com você, porque eu sei que você não tá legal, mas eu preciso dividir isso com alguém. Ela, não, vem aqui e tal. Fui lá, troquei uma ideia com ela. Fica tranquilo, mas eu via no olhar da minha mãe que até ela tava,
né, preocupada. Eu hoje, né, pensando assim, não teria problema nenhum se o Bento tivesse. Mas a gente assusta. Sabe como vai ser. Ó, imagina eu, né, hoje eu tô com 30, o Bento tá com 2,5 aí, quase 3, mas eu tinha 28 anos, marinheiro de primeira viagem. Cara, eu sempre quis ser pai. Falei, pô, né, comecei até a ter aquele questionamento. Comigo? Por que comigo? Então, fiquei nessa, né? Aí troquei uma ideia com minha mãe, me deu uma tranquilizada momentânea. A Thaís ficou, nossa, cara, arrasada. Thaís ficou arrasada. Só que ela é uma mulher de muita força, de muita fé. E isso fez com que a gente, né, vivesse o processo ali, a pulga atrás da orelha. E assim, depois que nós fizemos esse exame em Guaíra, fizemos exame em outros lugares. Fizemos aqui em Barretos, fizemos em Ribeirão. E todos os exames apontavam esse mesmo problema. Então, era muito... a probabilidade era muito grande. Então, eu falei, bom, eu acho que... Inclusive, perdão, deixa eu fazer um adendo aqui. O médico que acompanhava a Thaís é um médico daqui de Barretos. E o cara foi tão ponta firme, mas tão ponta firme, que na época nós levamos o exame para ele, ele falou assim, olha, vocês têm fé? Vamos orar. Pode falar o nome do médico, velho. Dr. Hussein. Você engenha tá. Genha. Dr. Hussein. Cara, ele foi uma pessoa que, assim, eu não tive a oportunidade de agradecer ele. Inclusive, se ele assistir aí, eu quero estar agradecendo ele. Uma pessoa muito humana, que ali no meio do furacão, ele foi uma pessoa que Trouxe a calmaria. trouxe a calmaria. E de fora da minha família. É uma pessoa, de certa forma, formadora de opinião, conhecimento técnico, um médico conceituado, e que naquele momento estava falando, olha, fé em Deus. Vamos pedir além do ser humano, né? Foi bom, então acho que o caminho é esse. E assim, nesse meio tempo, a gente compartilhou, né? Ficava aquilo, nossa, conto para esse, não conto, mas a gente compartilhou com alguns amigos. Inclusive, 2 casais ali, que foram pessoas especiais, nos apresentou a Igreja Batista, né? Eu era católico, né? E assim, tinha uma fé, mas eu não era praticante, não era assíduo. Então eu tinha um entendimento que a minha fé era suficiente. E a partir do momento que eu comecei a frequentar, entender de forma racional o que é Jesus Cristo, o que é a palavra dele, o que é a Bíblia, eu comecei a ter um certo discernimento para a parte espiritual. Conforme eu disse, a gente tinha acabado de construir a casa, a gente tinha acabado de viajar. Genilson, eu acreditava que tudo era dos meus braços. Cara, e assim, depois de tudo isso, mesmo a Thaís grávida, eu não coloquei o joelho no chão e agradeci. Eu acreditava que era fruto dos meus braços, fruto dos braços dela. Mal sabia eu, né? Mal eu entendia que ele lá em cima estava me colocando numa situação que me aproximaria dele. Então, durante todo esses acontecimentos, né, nós fomos orando, fomos na igreja e tal, a ponto, muito se fala de ter um encontro com Jesus, né? Quem é cristão sabe disso. Não sei se foi o meu encontro, mas eu lembro que a Thaís, já grávida, mas ainda trabalhando, eu estava em casa, lavando a louça, ouvindo um louvor, e eu comecei a orar. Comecei a orar. Cara, eu dei uma travada, é algo que é surreal. Eu dei uma travada que minhas pernas não mexiam. E a única coisa que eu consegui fazer, ou forçadamente, foi ajoelhar e orar, mas com tanta força, cara, com tanta fé, e assim, uma fé, não uma fé morna não, uma fé fervorosa mesmo, de clamar e pedir perdão, de me humilhar ali e realmente pedir uma bênção. Eu acredito que esse foi meu encontro com Jesus. E a partir desse momento, eu comecei a ter uma visão e, assim, uma mentalidade confiante. Eu, falei, bom, diante de todas as situações que eu passei, situações difíceis, e eu consegui sobressair, imagina agora,
que eu tô tendo essa fé, com esse Deus tão grande, esse Deus vivo. Foi, meu amigo, agora ninguém segura. Eu tenho fé que eu vou voar, como se diz agora. Eu vou estourar o norte, né? E, cara, viemos aqui para Barretos. Ganhamos o Bento aqui na Santa Casa de Barretos, né? E quando ele nasceu, a primeira coisa que eu falei, olha, ele é perfeito. Thaís, relaxa, tá tudo bem. Ele tá aqui, ele é um meninão. Então, isso eu considero hoje, logo mais ele tá aí, né? Mas o Bento, cara, você vê ele, é um menino inteligente, um menino saudável. Nada daqueles exames, você olha ele e fala, não, não é possível, não é possível. E hoje, eu contando isso, né, esse acontecimento, esse milagre que aconteceu na vida dele, na minha vida, na vida da Thaís, na vida da nossa família, tem gente que pergunta, será que não foi erro médico? Bom, pode até ser erro de 10 médicos, porque nós somos 10 médicos. Pode até ser, mas eu acredito que isso aqui foi um milagre, foi um chamado. Eu estava muito distante de Jesus. Então, foi a forma que ele usou para me aproximar dele. Não só a mim, né? A minha esposa, o próprio Bento, né? Então, eu digo o seguinte, Jesus pagou uma conta muito cara, né? Ele, quando foi crucificado no Calvário, na cruz do Calvário. E a única forma que eu tenho de agradecer a ele é realmente dando o meu testemunho, que é a vida do Bento. A bênção que é o Bento na nossa vida. Então, eu não tem como, cara. Não tem como pagar Jesus. Não tem como. Mas eu contando isso para você aqui, para quem está assistindo, eu acredito que desperta o interesse para quando Jesus bater, deixar ele fazer morada. Então, é a única forma que eu vejo de retribuir. Amém. Amém. Foi bonito, né, velho? Testemunho bonito. Jardel, cara, acho que a gente fica até meio, né? Porque é emocionante, porque a gente conhece quem é Cristo, né, velho? Quando você conhece quem é Cristo, você sabe do poder que ele tem. Nós limitamos Deus demais, né? Exatamente. Limitamos Deus. E eu até te falei, tava você, eu vi no devocional o rapaz falando, imagina um amigo seu depositar todos os dias na sua conta 86.400 moedas de 5 centavos e falar assim, ó, você não pode guardar para outro dia, você tem que gastar ela no dia. Não seria bom? Porque você é bom de conta? 86.400 moedas de 5 centavos é muito dinheiro, né? No dia. eu vou ter que fazer a conta, porque eu não sou bom assim também não. Mas você fala que 86 mil, a gente vai imaginar que é muito dinheiro, não é? Vamos imaginar 86 mil reais por dia. Vamos E aí, jogar aí de 1 centavo, então pra você ficar. e aí você imaginar que Jesus nos dá todos os dias 86.400 segundos de vida pra você gastar naquele dia. E de repente você não tira um pra falar, Jesus, muito obrigado. Né? Exatamente. Então, cara, quando você fala uma história dessa, testemunho de vida assim, é realmente a gente aqui, igual eu falo assim, a gente não vem pra falar de religião aqui, mas quando a gente fala de Deus, não é religião, a gente tá falando de Deus. O que ele pode fazer, né? E a gente veio aqui pra falar de agro e nos levou pra falar de Deus e aquele milagre que ele fez na sua vida. E por isso que eu falo, por que você tá aqui? Quem é o Jardel hoje? É o que te move. É a família que foi a base, é o milagre que Deus fez na tua vida e é você não deixar de lutar. É você saber que não, eu posso mais. A fé que Deus te colocou, que você lutou pelo teu filho, é a fé que vai te levar você em lugares maiores dele, né? Com certeza. E lá você vai falar disso. Sim, não. Genilson, Juninho, ó, nós, até falando da Campo Fértil novamente aqui, nós fizemos um tour onde nós rodamos todas as unidades da Campo Fértil, fazendo a abertura da colheita de soja, em janeiro, no final de janeiro e início de fevereiro. E eu fazia questão, sempre, foi vamos dizer assim, o pessoal falava palestra, falava longe de palestra, era um bate-papo bem informal, aberto a questões, depois tinha um churrascão lá, mas eu fazia questão. Eu, antes de pegar o microfone para falar, eu agradecia a Deus. Ó, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. Não é melhor do que alguém, não, mas melhor do que eu mesmo. E melhor que eu mesmo diante da palavra dele. De forma mais justa, mais honesta. Então, foi sucesso, cara. E eu acredito que não foi por conta dos meus braços. Foi por conta da bênção dele. E a hora que eu começar, eu falo, ó, quero agradecer a Deus, primeiramente, por nos proporcionar esse ambiente, essa oportunidade de estar junto. Que se não fosse ele, o agro não era o agro,
o Jardel não era o Jardel, o Genilson não era o Genilson, o Juninho, aqui nós não estaríamos. Então, tudo é pra ele, tudo é dele. Não tem coincidência. Não, esquece. Jesus. É verdade. Adeus. Eu acho assim, igual o Jardel falou, né, que sempre teve aquele pensamento de ser pelos meus braços e tal. Eu também já tive muito isso comigo, assim, de achar que tudo eu conquistava porque, eu sou o cara, né? Mas quando a gente tem esse entendimento, igual o Jardel falou, da gente chegar e falar assim, não, eu aqui, eu sou o pequeno e quem faz é Deus. Cara, Deus faz uma mudança na vida da gente que é fora do normal. Eu tenho passado muito isso, igual nós estávamos comentando em off aqui. Eu saí, deixei uma profissão que eu já estava bem conceituado dentro da profissão, já estava, assim, no patamar bem legal, estabilizado, assim, já não era aquele profissional que tinha que sair correndo atrás de serviço. Geralmente, se eu sair de um lugar, eu tinha que ir para outro. Então, assim, e abandonei por algumas coisas, alguns motivos. Esse projeto que veio, que Deus colocou no coração da gente tá fazendo. E, cara, quando você põe na mão de Deus e confia, fala assim, Deus, eu não dou conta não, mas se o senhor quiser, eu tô na mão do senhor faz do jeito que o senhor quiser. Fala assim, como diz o Robin, né, eu sou só o instrumento, né, eu sou o instrumento, sou a ferramenta tosca. Sou a ferramenta tosca, isso, Então, assim, quando eu vejo você falar, a gente aqui que conhece, a gente até se emociona, porque a gente sabe que realmente Deus é assim, Deus é... A hora que você confia nele, meu amigo, não tem quem segura mais não, aí é confiar, ajoelhar, orar e deixa que... Juninho, adorar. E é interessante porque eu ainda não sou um conhecedor da palavra, eu sou um jovem no caminho. Então, faz praticamente aí 2 anos que a gente vem, né, de forma mais assídua à palavra, ao caminho de Jesus, mas mesmo durante esses 2 anos, cara, eu errei demais, eu falhei demais, eu sou um pecador, né, e isso me fez entender que eu sou falho, né, em Jesus, através da palavra dele, me fez entender que eu sou um cara falho, que eu erro, e que às vezes eu pensar que eu vou conseguir sozinho, eu não vou, que eu sou totalmente dependente dele. Então, eu não quero, né, pregar um Jardel aqui hipócrita também, né? Até diante da palavra ela fala que o ser humano ele é falho, né? Só que ele tem que se humilhar, ele tem que se arrepender dos seus erros. E vou errar muito ainda. Vou errar, vai ter dia que eu vou me questionar, vou questionar a minha fé, isso vai acontecer, infelizmente. Mas é parte, né, do ser humano também. No momento que o apóstolo Paulo não estava muito bem, a resposta de Deus para ele foi essa, né? Ele reclamando, né, que ele não estava bem, que ele sentiu um espinho na carne, a resposta foi essa. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então é isso. Jardel, fala para nós aí, cara, futuro do Jardel. O que o Jardel, você já me falou, mas conta pro pessoal aí. O que o Jardel tem pensado pro futuro? Bom, Genilson, assim, pensando... Dentro da Campo Fértil, dentro do plano de carreira, dentro da família, né? Cara, hoje Thaís me mandou um vídeo pela manhã do Bento. Papai, eu quero um cachorro e quero um irmão. Então já tá fazendo o pedido aí. Cachorro, eu vou te falar, pode ser pequenininho, vai dar trabalho. Thor, né? Tadinho do Thor. E nós temos dois cachorros lá em casa, Billy e Todinho. Era de rua os dois. Eu ia falar, que esse nome é vira-lata. Não, ele só pode, né? E esses dois, eles foram abandonados lá e não é por coincidência, cara. Quando o pessoal tava construindo lá em casa, a vizinha mudou de cidade e deixou esse cachorro pra trás, que é o Billy. Falei, eu vou pôr esse cachorro pra dentro da minha casa, né? Será que ele vai querer? Casa novinha e tal. Aí peguei ele pra mim. E esse Todinho apareceu quando o pessoal tava pintando a casa, se eu não me engano. Falei, bom, acho que não é por coincidência. Guaíra tem o lago, onde o pessoal faz caminhada, corre. Meu sogro foi fazer a corridinha diária dele lá e o cachorro veio acompanhando ele e ele trouxe esse cachorro. Ele não levou pra casa dele, não, ele levou pra minha. Falei, não, mas dá ele aqui. E o Bento quer mais um cachorro ainda? E o Bento quer mais um, mas esses dois não ficam dentro de casa, né? É no quintal. Ele quer um pra dentro de casa. Falei, olha, meu filho, acho que o irmão ou uma irmã tá mais fácil do que o cachorro dentro de casa. Mas
é possibilidade, sim. Mas a respeito de um irmão ou uma irmã pro Bento, a gente tá amadurecendo a ideia ainda, né? Eu entendo que é uma responsabilidade muito grande, né? E por mais que Jesus nos abençoou, mas ainda fica aquele friozinho na barriga por conta do que nós passamos. Mas olhar pro Bento hoje e ver que menino saudável, inteligente, o bicho é inteligente, hein? É muito inteligente. E pratica atividade física, já fez natação, com quase 3 anos, já fez natação, me chama pra jogar bola. Montei De vez em quando eu vejo ele lá no treino. Lá montei um cantinho Puxa, lá em casa, uma academiazinha lá, e ele fala, papai, vamos treinar, vamos treinar. Então, eu acho que estrutura para ter outro, a gente tem, sim. É só amadurecer um pouquinho mais a ideia aí. Eu tenho, mesmo, né, o Bento é uma graça, né, um milagre na minha vida, mas eu ainda tenho a convicção de uma menina. Thaís acredito que que se vir é outro menino, né, mas eu ainda, não que é preferência, mas eu tenho por conta desse sonho aí. De repente, né? Pode até adotar um. Verdade, é uma hipótese. Você vê lá um podcast sobre adoção lá, você Verdade. vai ver lá que quão é bom, cara, é bom. E no plano de carreira aí, cara, dentro da Campo Fértil, viagem exterior aí, projetando. Genilson, é o seguinte, eu trabalhei na Campo Fértil durante 6 anos no departamento de logística. Todo caminhão que carregava, eu ficava responsável pela descarga, seja no porto, principalmente em Santos, ou Paranaguá, ou no cliente final. Então, imagina aí uma empresa que captava e comercializava em torno de 300 mil toneladas de soja. Saindo aí caminhão com média de 50 toneladas. É muito caminhão, cara. Então eu sempre, durante 5, 6 anos, acompanhando caminhão por caminhão, descarga desses caminhões. Chegou um momento que eu dei uma cansada. Falei, cara, eu gosto muito disso aqui, mas eu tô querendo algo diferente. E me despertou o olhar pro departamento comercial, né? A parte realmente de comercializar, a parte de entender formação de preço, oferta e demanda. Então eu falei, bom, eu tenho, né? Já tinha faculdade, já tinha feito gestão do agronegócio, fiz um MBA em agronegócio e marketing. Falei, eu preciso uma parte de gestão mesmo voltada para a parte de comercialização. Aí eu decidi começar o curso de comércio exterior. Inclusive, no meio do ano agora, eu concluo, na verdade. Então, eu comecei esse curso e tal, e tive a oportunidade de trabalhar na usina que eu fui jovem aprendiz de mecânico. Um cara que trabalha no comercial lá, hoje, né, ele é o gerente comercial e financeiro, Diego Tirintã. O cara é fera. Quero até mandar um abraço para ele aí. Ele foi um cara que me deu oportunidade naquele momento. Ele foi um cara que abriu as portas da empresa para mim, confiou. E eu falei para ele, olha, da forma que você está confiando, não cabe a mim chegar aqui e fazer corpo mole. Eu vou com você, mas eu vou ser seu braço direito. Se prepara porque você vai ter um cara, um soldado feroz do seu lado. E fui trabalhar lá durante um tempo, né? Trabalhei lá durante 6 meses. Foi uma breve passagem. E nessa passagem, ele foi um cara sensacional. Me ensinou várias coisas de mercado, até a parte financeira mesmo, parte de investimento em ações, em renda fixa. Eu comecei a faço poucas coisas, né? Mas por conta dele. Ele que me mostrou o caminho. Então, é um cara que eu sou totalmente grato. Tive, né, essa passagem lá. Por questões de necessidade mesmo, eu tive que pedir demissão. Olha, Diego, cara, te agradeço demais pela oportunidade e tal. Não tô... eu tô saindo, mas meu coração ainda tá aqui. Eu sei que eu poderia agregar mais, só que eu preciso, por necessidade. O marido da minha mãe, ele passou por um momento difícil, onde minha mãe tinha que dedicar uma atenção maior a ele. O pai da minha sogra, ele estava também num momento de saúde difícil, onde minha sogra tinha que dedicar atenção para ele, e a gente tinha o Bento. O Bento, ele estuda numa creche lá de Guaíra, municipal mesmo, e na época,
por trabalhar na usina, cara, eu não conseguia nem levar meu filho na creche. Porque eu ficava totalmente tomado com o trabalho. Eu acordava às 6 da manhã, 6h30 eu pegava um busão, ia trabalhar, eu saía de lá às 5, chegava em casa às 5h30. Então eu ficava totalmente isolado. Falei, eu saí, na verdade, com a mão na frente e outra atrás. Pedi demissão. Falei, eu vou arrumar um serviço na cidade, se vou ganhar metade do que eu ganho. Se ganhar, não tem problema, mas eu preciso estar junto à minha esposa, eu preciso dar um foco. E nesse meio tempo, o Bruno Botura, que é meu diretor na Campo Fértil, ele já era, né, meu diretor lá. Agora, só que não, eu tinha uma hierarquia onde que acima de mim tinha o Guilherme, que era o coordenador de logística, e depois o Bruno. Hoje eu respondo diretamente pro Bruno. O Bruno, nesse meio tempo, me fez um convite para voltar. Falou, ó, Jardel, você tá no comercial aí na usina e eu tô pensando em dar uma estruturada numa mesa comercial aqui. Como que você tá aí e tal? Eu falei, olha, Bruno, eu pedi até demissão por conta de uns problemas pessoais e tal. Ele falou, não, vem aqui pra gente conversar. Troquei uma ideia com ele lá e, cara, foi Deus, foi Deus. Foi de encontro com o que eu queria, né? Ele me deu essa oportunidade, voltei para Campo Fértil, departamento comercial, e assim, Genilson, vou te falar que eu voltei com a mesma bagagem que eu tinha quando eu saí? Não, né? Mais experiência e tal. Só que em momento algum eu bati no peito e falei, não, aqui é eu, jamais. E eu senti uma dificuldade nessa retomada para Campo Fértil. Porque o que eu entendia do negócio era uma coisa, o departamento que eu estava era outra. E o sócio majoritário da Campo Fértil, o Wilber, ele tem, não vou falar a idade dele aqui não, mas só de operar a bolsa ele tem 40 anos. Então muitas vezes eu me cobrava o seguinte, caramba, o patrão manja e eu tô do lado dele, tem coisa que eu não sei nem o que significa. Então, nossa, Sofri porque ele é um cara exigente, ele é um cara que entende. Então, de certa forma, no primeiro momento ali, eu senti um impacto. Falei, bom, eu estava bem, agora eu estou, né, aprendendo de novo. Então, me gerou esse certo desconforto. No momento, nossa, foi um desconforto negativo para mim, que eu falei, me cobrava, não estou dando conta e tal. Mas hoje eu vejo que foi necessário. Que da mesma forma que eu falei lá no início, a água bateu. Falei, bom, eu tenho duas hipóteses. Ou eu vou lá no RH e peço conta, ou eu chamo quem tá, né, do meu lado e falou, me ensina, me explica, como que faz isso e aquilo. Falei, bom, eu sempre fui pela segunda opção, e eu vou fazer isso de novo. Então, o Bruno, que sempre foi um cara que acreditou em mim, um cara do bem, um cara que eu levo algumas ideias para ele, e às vezes ele não concorda, ele já me fala ali, ou se eu levo umas, ele dá uma ajustada. Então, falei, bom, acho que eu tô no caminho. E nesse meio tempo, falando, né, de projeto, de perspectiva, nós criamos o informativo de mercado Campo Fértil. Até foi ideia do Bruno. Ele chegou e falou, eles me chamam de Jardas lá. Jardas, você acha que dá para criar isso e aquilo? E aí? Falei, não, dá. Falar de mercado, eu desenrolo aqui, consigo, né, informações do dia a dia, até porque eu fico de frente com a tela das cotações de Chicago, e falei, não, vamos fazer assim. Aí fizemos um pilotinho para compartilhar através do WhatsApp e pegou. No primeiro momento a gente fazia diário, depois a gente passou a fazer todas as quartas, e, Genilson, é um negócio que acredito eu, que se eu tô aqui hoje, é porque, né, Juninho, alguém ouviu esse áudio, comentou, e vocês fizeram o convite. Realmente foi através de um áudio desse tipo aí que surgiu o comentário, surgiu aquele dia o esposo da Jéssica, né, que é advogado e tá envolvido também, comentou, e eu já tinha ouvido. Falou assim, cara, precisa trazer um menino lá de Guaíra aqui, o Jardel. Aí eu lembrei que o Marcelo tinha me passado uma vez esse áudio, né, esse áudio assim, né, relacionado ao que eles fazem, que era pra gente bolar um projeto, que ia ter algumas imagens, algumas coisas. E aí ligou uma coisa com o outro e falou assim, não, nós tem que chamar ele. Falou, vamos convidar, vamos. E assim, as coisas foram acontecendo. A Campo Fértil em si, ela não tinha um departamento de marketing. E eu sempre senti a necessidade. Falei, gente, o brasileiro tem muito disso, né? De se sentir acanhado
de realmente mostrar aquilo que faz bem. Vamos supor, até eu assisti um podcast uma vez do Felipe Tito, e ele falando isso. Falou, cara, se eu compro um carro top, o carro que eu sempre quis, aí você vem perguntar pra ele, ô, Jardel, o carrão? Eu falei, comprei esse carro aí e tal. Qual que é o problema de realmente falar assim, Genilson, esse carro aqui é top, viu? Vamos dar uma volta. Não, sente o carro aí, acelera e tal. Então, o brasileiro tem essa diminuição, cara, e não é por aí. Você bater no peito, falar que você tá, realmente assumir algo que você está fazendo bem feito, não é você se achar, não é você inflar o ego, tá longe disso. É realmente entender. Eu comprei o carrão aqui, realmente é um carrão. O áudio aí tá ficando legal. Modéstia à parte, realmente acho que o áudio tá pegando, tá acontecendo. Então, não tinha esse departamento de marketing, criamos. E hoje em dia, toda segunda-feira, nós soltamos um informativo semanal, onde eu faço um resumo do mercado, com a agenda da semana. Criamos um quadrinho lá, Campo Fértil e você, juntos fortalecendo o agro, onde a gente traz os nossos clientes com foto deles, seja no plantio, na colheita, aplicação de defensivo, e ele dá um relato. Esse ano a safra tá assim assado, que é justamente trazer aproximar. Que a Campo Fértil é uma empresa familiar e que sempre teve isso na veia do negócio, que é a proximidade com o cliente. Só que por conta de umas dificuldades que a empresa passou, por conta da pandemia, isso deu uma esfriada. Falei, bom, se eu tô aqui, eu preciso inovar. A empresa necessita disso. Então, bora lá, vamos fazer acontecer. E o Bruno comprou a ideia, todo o time comercial, o time financeiro, o time jurídico, falar o nome de todos aqui da empresa. O pessoal comprou a ideia e realmente começou a acontecer. E eu, pensando assim, não vou me comparar, igual no início eu falei que na volta para Campo Fértil eu me comparava ao Wilber. O cara, opera e sabe, tem uma destreza, mas são 40 anos. Então eu usava a mesma régua para medir meu conhecimento com o dele, e não é por aí. Então hoje, com um entendimento um pouco mais maduro, eu faço a seguinte comparação. O Jardel de 2 anos atrás e o Jardel de hoje, né? Essa é a forma justa de mensurar, né? Quanto eu evoluí? Eu vou mensurar o Jardel com um cara top do agro? Não, longe disso. Mensurar comigo 2 anos atrás, né? E então muitos projetos aconteceram, já estão em execução, já estão em prática, e tem outros. Um deles, hoje a Campo Fértil ela não faz exportação direta. O que é isso, né? A gente já fazer uma venda, por exemplo, para a China, né? Nós tomar conta de toda a logística, de todo o negócio, captar o produto com o produtor no interior, levar até Santos e cuidar de todo o trâmite, desde o conhecimento de embarque ali do navio, receber esse pagamento do produto em dólar, internar o câmbio e tudo mais, todo o processo de exportação. Já fez no passado, mas não seguiu com essa prática. Então, esse projeto só faz sentido para mim se eu estiver na Campo Fértil. Se eu vou para uma multinacional que já faz, já não é projeto meu mais. Então, ali na Campo Fértil é onde que eu tenho os projetos para fazer acontecer. Vou começar um curso de inglês, né? Eu acho que um curso de inglês já não é algo que... Associado? Assim, já não é algo diferencial mais, já é uma necessidade, né? Inglês hoje em dia é igual digitação nos anos 2000. Exatamente. Hoje em dia é necessário. E é algo assim que, por exemplo, eu vejo meu menino, ele vai na creche, mas ele ainda não tem uma escolinha mesmo. É a creche. Mas você vê ele falar em algumas palavras em inglês, ué, como que sabe, né? Então, eu vejo assim que já é uma necessidade pra gente. E além de começar esse curso de inglês, que eu vou agregar lá, além de agregar na minha vida pessoal, vai ser na profissional,
tirei meu passaporte, tô em busca do visto americano aí agora. Quero fazer uma viagem, quero conhecer realmente, né, como que é o agro nos Estados Unidos, porque eu tenho uma visão e um cenário formado na minha mente daqui. Então, acho que nada mais justo eu realmente entender como que funciona lá na prática, ir lá, ver como que é. Porque quando a gente fala, ó, hoje soja na Bolsa de Chicago, ela tá tantos dólares por bushel, né? Então, o que significa isso? A cotação do grão de soja nas intermediações da cidade de Chicago. Então, a Bolsa de Chicago é o reflexo de Chicago. Eu quero ir lá, saber como que é lá na fonte, quero aprender. E futuramente também ter a oportunidade de levar o Bento para conhecer, a Thaís, mas nesse primeiro momento tá mais voltado na parte profissional mesmo. É isso aí, Jardel. Jardel, eu queria, cara, te agradecer por você ter aceito o convite, né, de vir aqui. O Juninho, na hora que o Juninho falou, falou, vamos trazer. Eu falei, o cara não consegue um tempo, ele quer vir, vamos gravar, vamos embora, vamos gravar. Daqui trazer ao vivo, na verdade, né? Mas por conta da logística, por conta do seu tempo também, a gente não achou o tempo certo aqui. Mas eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? Por ter vindo falar um pouquinho do Jardel, falar um pouco da sua profissão, falou um pouquinho só da profissão, né? Espero que você volte para falar um pouco mais. De repente você volta depois dessa viagem aos Estados Unidos, vem e traz novidade lá pra gente, né, Nenê? E assim, as portas estão abertas para você aqui, quando você quiser falar com alguma coisa aqui de novidade, trazer alguma coisa do agro. Eu acho que a gente tinha uma pauta aqui, mas a gente foi falando tanto que já foi falando, sem a gente ler, a gente foi falando, né? Falou sobre tecnologia, falou sobre o governo. Então, cara, que Deus possa abençoar os seus projetos lá dentro da Campo Fértil, que Ele possa levar você onde você quiser, né, nesses sonhos que você tem, que possa trazer essa menininha pra você aí. E um abraço pra Thaís, um abraço pro Bento. E deixa uma mensagem pro pessoal aí. Bom, Genilson, eu que agradeço. Tem presente, viu? Não, também trouxe aqui, ó. Bom, do Juninho eu já entreguei ali. Fazer uma troca de presente aqui, ó. Vou te entregar, até fazendo um merchan da Campo Fértil aqui, né? Aqui, ó, fazer aí. Vai aqui. Bora pra cá? Olha lá, tá aí já, ó. Aí, ó. Zero pedindo. Não, show de bola. Obrigado, meu amigo. Isso aí é um parceiro nosso, Neto Arces aí, que acredita no nosso projeto desde o comecinho. Ele oferta um presente aí, ó. O agro é top. O agro é top. É isso aí, ó. Pessoal, lembrando aí que esse aí é uma parceria nossa aí com o Neto Artes, que manda aí pra gente, pra todo convidado, né? Pra gente poder estar dando um brinde aí pra todo convidado. Agradecer o Neto. Neto, muito obrigado aí, cara. Muito obrigado mesmo por confiar no nosso trabalho aí. E, pessoal, precisou de alguma coisa, caneca, adesivo, fachada, o que for, faz tudo lá, dá um alô pra ele, fala com ele. Precisou de arte, alguma coisa, fala com o Levi também, que é nosso parceiro aí, designer. Inclusive, eu acho que a partir da semana que vem nós vai ter uma mudança aí de identidade, né? Não do nome, o nome não pode mudar não, mas vai ter algumas coisas novas aí. Pessoal, é isso aí. Quero agradecer também o Jardel por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. E, cara, nós deixou muito assunto em aberto. Vai ter outro convite, sim. Vai ter outro pra você estar aqui. Outro de preferência ao vivo, porque aí nós fica aqui ao vivo e vamos falar muita coisa. Se for pros Estados Unidos, visita a fábrica da John Deere, que você vai... Vou puxar saco da John Deere, não. Eu gosto, mas vou puxar saco, não. Mas se tiver por lá, visita que você vai valer a pena. Juninho, é isso aí, cara. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Genilson, pelo convite. Juninho, pelo convite. Toda a sua equipe que faz o podcast aqui tá acontecendo, que eu tenho certeza que já é sucesso e que vai alavancar cada vez mais. E, cara, eu quero, assim, você pediu para eu deixar uma mensagem, eu vou deixar a seguinte mensagem. Um passo dado, você já não tá mais no mesmo lugar. Então, se você, quando pensou em montar o podcast junto com o Juninho junto com você, eu aposto que teve gente que falou assim, podcast, meu amigo, não, envolve com isso não, fica aí no seu trabalho, fica você no seu. Então, eu penso que a gente tem duas opções. A gente realmente tem que ouvir a todos. O cara é um formador de opinião, eu vou ouvir. O cara é um, né, que não é formador de opinião, mas eu vou ouvir também. Mas a gente tem que fazer essa análise. Porque gente para te incentivar são poucos. Mas gente para jogar uma corda no seu pé e falar, não, para com isso, meu amigo.
essa ideia é furada, tem demais. Então, acho que a gente tem que realmente acreditar naquilo que a gente quer, ter foco, pedir a Deus para nos abençoar e que se for a vontade dele, meu amigo, é sucesso. Então, é fé em Deus, foco, que a gente tem que fazer a nossa parte, mas não preocupar muito com as críticas alheias não, porque se a gente está determinado, meu amigo, a gente vai. Com ele a gente vai. Esse é, Jardel, obrigado. Eu quero agradecer vocês que têm nos acompanhado aí hoje aí nesse bate-papo com o Jardel. Procura lá as redes sociais do Jardel no Instagram, tá, Jardel? Jardel Mengoni. Jardel Mengoni no Instagram. Procura lá, procura sobre a Campo Fértil, procura aprender mais sobre o agro, se interessar. E espero que vocês tenham gostado da nossa prosa. E até a próxima prosa, se Deus quiser. Muito obrigado.